Com seu início na vertente norte da Serra do Caldeirão, no concelho de Almodóvar, o rio Mira corre sensivelmente para noroeste. No troço final, capturado por um vale de origem tectónica, volta bruscamente para oeste e encontra o Atlântico junto a Vila Nova de Mil Fontes. De um lado o mar, do outro o alinhamento concordante da Serra do Sescal. Entre um e outro, o segmento final do rio Mira. Esta é uma paisagem que testemunha uma longa e antiga evolução que nós hoje em dia podemos observar, por exemplo, na margem esquerda, na arriba fóssil, tornada assim pela deposição de sedimentos ao longo dos tempos e que fez com que o mar hoje em dia estivesse longe dessa arriba. Mesmo o próprio espaço onde nós nos encontramos já foi um ilhéu afastado do continente e hoje está ligado a ele pela deposição, por uma área dunar resultante da deposição de sedimentos também efetuada, também verificada ao longo dos tempos. A ocupação humana das margens do estuário é notada desde tempos remotos, salientando-se o período romano, com uma povoação, ou icos, e um porto, na margem direita. Porém, a fundação da vila de Mil Fontes é muito posterior. Só no fim da Idade Média, em 1486, numa altura em que a área da Foz do Mira se encontrava despovoada, D. João II decidiu criar a nova vila para intensificar o povoamento do lugar, em função da melhoria portuária. Um porto é uma porta. É uma porta por onde entram e saem barcos de pesca, por onde entram e saem barcos de comércio, isto é, barcos que transportam mercadorias. Mas se nós tivermos um olhar mais perscrutador sobre estes pequenos acidentes costeiros que se encontram aqui junto à foz do rio Mira, nós vemos que existem várias pedras, como são chamadas, areníticas, que marcam a paisagem de quem olha para a foz do rio Mira. Temos junto à própria foz uma pedra de frente para o mar, que é a chamada Pedra da Foz, um arenito contra o qual frequentemente a rebentação se faz sentir. Temos imediatamente a seguir para norte uma zona de lapiás, isto é, uma zona de pequenas cavidades, pequenas aberturas muito características, que dão origem a uma espécie de rendilhado muito característico, e imediatamente a seguir temos a pedra ou laje, como também lhe chamam, do Patacho, também uma pedra de arenito, esta perpendicular à linha de costa e perpendicular à direção da ondulação. A pedra do Patacho, segundo uma narrativa local, ter-se-á chamado assim porque aqui naufragou e aqui se despedaçou, por efeito da rebentação, um barco de vela designado por Patacho. Os patachos eram, como disse, barcos de vela com dois mastros que serviam para carregar mercadorias. Esse barco ter-se-á despedaçado nesta pedra do Patacho durante uma tempestade e assim o nome da pedra. Entretanto, um pouco mais a norte, uma praia designada por Carreiro da Fazenda terá sido o lugar onde a fazenda, isto é, a mercadoria transportada por esse navio, essa fazenda se deu à costa. Portanto, de um lado a pedra do Patacho, onde o navio se despedaçou pelo efeito da rebentação, por outro lado o Carreiro da Fazenda, onde a mercadoria transportada por esse Patacho deu à costa.
No remoto ano de 1190, passou aqui ao largo uma armada comandada pelo rei inglês Ricardo Coração de Leão. Transportava os cruzados para a terceira cruzada na Terra Santa. A bordo dos navios, de um dos navios, seguia Rogério de Ovden, um cronista que ia registando, naturalmente com a ajuda de um piloto português, ia registando os lugares que eram avistados na costa. Ao passar por aqui, Rogério de Ovden registou o porto de Odmira. Odmira, o nome antigo do rio Mira. Mais adiante, ele assinalou que esta barra não era transitável em baixa mar sem perigo e acrescentou que só com a maré meia cheia, isto é, com pelo menos 3 horas de enchente, se tornava mais fácil atravessar a barra. Isto é uma situação que nós verificamos até praticamente aos nossos dias. A barra de Mil Fontes sempre se caracterizou pela existência de fundos muito escassos, portanto pouca altura de água que permitisse aos navios navegarem sem cuidados, e por outro lado a existência de bancos de areia onde o mar frequentemente rebentava. Na segunda metade do século XIX, o porto do rio Mira, que tradicionalmente era lugar de partida de exportação de produtos como a cortiça, como os combustíveis vegetais, carvão e lenha, como os cereais, passou a concitar o interesse de alguns industriais, sobretudo ingleses, que aqui pretendiam fazer a exploração do minério de ferro e manganês da Serra do Sescal e transportá-lo subsequentemente para a Inglaterra. Esses engenheiros, esses industriais, apresentaram alguns projetos de melhoria do porto através de obras hidráulicas, mas nenhum desses projetos acabou por ser levado a cabo. Pensava o Estado português que deveria aprová-los, que os projetos seriam muito ambiciosos, eram muito ambiciosos e que não tinham condições para se tornarem rentáveis. Entretanto, foram construídas algumas obras e foram tomadas algumas iniciativas, como é o caso da construção do Farolim de Vila Nova de Mil Fontes, em 1889, que se destinava a facilitar o movimento da barra do rio Mira. Foi alguns anos mais tarde, algumas décadas mais tarde, construído um dique em pedra seca que ligava a Praia da Boa Vista à Pedra da Foz. Destinava-se a evitar a dispersão das correntes de água e, portanto, a facilitar a abertura de um canal de navegação na barra do rio Mira. Este projeto do dique de pedra seca acabou por se revelar completamente inútil, porque foi mal projetado e porque, de facto, não tinha condições para cumprir os objetivos a que se propunha. Na realidade, foi apenas gasto inútil de dinheiro. Outras iniciativas, como por exemplo a criação de uma delegação marítima do porto de Setúbal, foram também verificadas, assim como o levantamento batimétrico da barra e do porto do rio Mira. Enfim, houve uma série de iniciativas que revelam a nova atenção a que o porto do rio Mira estava a ser submetido.
a ponta do farol era propícia para a construção do farol. Aliás, não era apenas o farol o único instrumento, digamos assim, para emitir sinais. Existia também um mastro, digamos uma vara de sinais, onde se erguiam e desciam bandeiras para comunicar com a navegação. Aliás, houve um período em que esta ponta também foi chamada ponta do semáforo. Aqui a palavra semáforo não tem o sentido de sinais de luzes que nós hoje em dia encontramos no trânsito automóvel. Nessa altura tinha o sentido de sinais, mas eram sinais de bandeiras ou outros objetos. A Pedra da Foz, a Pedra do Patacho e esta área de lápias que se vê aqui por trás de mim, é uma área que teve sempre importância para a própria população de Mil Fontes, porque aqui as pessoas vinham pescar sobre a pedra com cana, vinham mariscar, vinham apanhar polvos, vinham apanhar lapas, até ouriços, embora os ouriços fossem sobretudo apanhados um bocado mais para norte, na zona do Cavalo, mas vinham, portanto, mariscar, vinham, portanto, obter um componente proteico importante na sua vida. Porto de pesca e porto de comércio, portanto, base dos botes, dos pescadores de Vila Nova de Mil Fontes, e ao mesmo tempo ponto de entrada e saída de navios de comércio que transportavam mercadorias. A Foz do Rio Mira está hoje, sobretudo, concorrida por banhistas, isto é, por turistas que frequentam as suas praias e que, em alguns casos, até trazem os seus barcos de recreio até ao interior do estuário. Portanto, um caráter muito diferente daquele que encontramos historicamente. Ciclo balnear ou turístico, que tinha crescido na primeira metade do século XX, acabou por se impor praticamente de forma absoluta. As suas praias enchem-se de banhistas e o escasso movimento da barra é quase totalmente composto pela navegação de recreio. Entretanto, surgiram novas atividades aquáticas, como a desportiva, que aproveitam as suas condições de excelência.